Olá pessoal, além da série que eu faço de astrologia e os orixás, tiveram comentários pedindo para eu fazer sobre o tarô e os orixás e isso é meio que uma obrigação desse canal, meio que uma obrigação do meu trabalho, já que eu falo dos arquétipos, dos princípios da astrologia sobre a ótica de mitos, de lendas, de orixás. Eu também gostaria de fazer através do tarô, então juntou fome com a vontade de comer, juntou a vontade da audiência junto com a minha vontade, e agora a gente vai falar também sobre os orixás e o tarô. Nos vídeos de astrologia eu tenho feito mais falando sobre a ótica do signo e do planeta regente e falar dos orixás que estão relacionados a ele, mas também vou falar de orixás e pegar um orixá e falar sobre ele. E no tarô eu vou começar fazendo isso, então eu vou começar falando sobre o orixá Ogum e a gente vai falar um pouco sobre os arquétipos do tarô relacionado a esse orixá. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui um joinha e acompanha com a gente após a vinheta. Então, como eu falei, né, eu faço uma sequência de vídeos sobre astrologia e os orixás. Às vezes eu foco mais no signo ou no planeta, e agora eu quero focar mais nos orixás e focar também no tarô. Então agora a gente vai fazer uma sequência de vídeos abordando essa analogia de orixás e o tarô, e agora a gente fala sobre Pai Ogum. E Pai Ogum, ele é muito conhecido nos cultos de nação candomblés, que vieram da África para cá, com uma série de comportamentos, com uma série de características que você pode muito bem ver naquele livro do Reginaldo Prandi, A Mitologia dos Orixás. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui comigo. Ele está aqui do lado, peraí. Aqui, eu tenho ele na minha... Aqui, ó. Reginaldo Prandi, A Mitologia dos Orixás. Se você for procurar mitos de Pai Ogum nesse livro, você vai ver muitas lendas colocando comportamentos personificados muito coléricos, sanguíneo, muito hostil, muito quebrador, muito belicoso, porque de fato ele rege algumas características ligadas ao exército, a questões bélicas, a questões da guerra. Então a gente não pode deixar de fazer comparações de Ogum com arquétipos ligados à guerra. Então, quando a gente fala de tarô, a gente fala de tarô mitológico, que é o tarô que eu mais gosto de utilizar, e a gente vê a imagem de Ares, que é o senhor da guerra, que é o deus da guerra. E, em alguns mitos, Ogum é considerado o deus da guerra, da batalha, o soldado, o arquétipo do guerreiro. Então, a gente vê em Ogum, a gente vê muito sobre o arquétipo do arcano maior, o carro. E o carro, ele tem uma característica muito legal, que eu gosto muito de explicar quando eu dou curso de tarô. Inclusive, eu tenho cursos de tarô. Você tem 10% de desconto no meu curso de formação no tarô, teoria, imersão e prática. Também tem à disposição o link do meu curso básico de tarô, caso você queira iniciar com algo básico, dessas primeiras caminhadas. E tem geralmente promoções da Udemy em cima desse curso básico. Clica aí na descrição ou no meu Linktree, se você estiver vendo pelo Instagram, que para você ter mais informações e poder aproveitar essas promoções, né? Bom, e o carro, eu gosto do carro de duas formas. Primeiro porque ele é uma ferramenta de guerra, que é uma biga, né? Que é uma carruagem puxada por cavalos para a guerra, e é protagonizado por Deus Ares, na mitologia grega, que tem tudo a ver com o Pai Ogum. Então, quando eu vou falar sobre deuses e divindades, eu faço essas analogias porque o arquétipo, o princípio do guerreiro, que é o que o ser humano busca a projetar a função guerreiro numa figura arquetípica, você encontra em vários mitos. Então, você está vendo aqui no carro Pai Ogum e também vê o senhor Ares no carro conduzindo. E eu acho uma coisa muito legal do carro também, é porque o carro ele pede que a pessoa tenha a cabeça no lugar para conduzir o carro de uma forma correta e ordenada na vida dele. E isso representa o princípio básico de Pai Ogum na Umbanda Sagrada. Na Umbanda Sagrada, Pai Ogum, ele representa a ordenação, ele representa a capacidade divina de ordenar e manter o universo em ordem. Ou seja, ele é uma externalização de Deus, a capacidade de Deus ordenar, o Criador ordenar a criação. Então, quando a gente fala de carro, a gente também fala de botar a cabeça em ordem
para conduzir a vida de uma maneira correta, ou seja, a maneira sanguínea, colérica e desgovernada faz com que o carro penda para o desastre, de uma maneira ordenada, pende para a condução correta da vida. E quando a gente fala de ordem sagrada das coisas, a gente fala também do arcano do julgamento, que apesar do tarô mitológico arcano do julgamento aparecer o deus Hermes na sua forma psicopompe, que conduz as almas, e condução de almas está muito mais ligado a Pai Obaloaê, a Yansan e Balé e tal, a gente vê a figura de Pai Ogum, né, nessa forma, porque segundo a ótica da Umbanda Sagrada, Ogum representa a ordem, a ordenação divina, e a carta do julgamento representa essa ordem divina sendo aplicada, ou seja, plantio e colheita. E a carta do julgamento representa aquela afirmação de que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, ou seja, a forma como você conduz ou a sua conduta gera colheitas de acordo com a sua condução e sua conduta. E isso é o princípio de Pai Ogum aplicado nessa área divina da vida, ou seja, a ordenação divina sendo aplicada é a carta do julgamento. Então lembra, quando a carta do julgamento cai em jogo, representa isso, esse olhar para as coisas que precisam ser colocadas em ordem, ou a colheita, a qualidade da colheita que você plantou. E então Pai Ogum também tem princípios que estão ligados ao arcano do julgamento. E aqui eu coloco, por último, o arcano do louco. E o louco, eu poderia colocar ele primeiro porque ele é o arcano 0, mas também considerado o arcano 23, varia de autor para autor. Eu preferi colocar ele depois, né? Porque o que acontece? O louco, ele representa o nascimento da caverna. Ele representa o primeiro passo, o passo que já está sendo dado. E Pai Ogum, ele representa justamente essa força ligada ao planeta que rege o arcano do louco. E o arcano do louco é regido, ao meu ver, como profissional há mais de 15 anos nesse meio, pelo planeta Marte, porque o planeta Marte ele representa a erupção de algo, o nascimento de algo, a sua força motriz que nasce e que parte. E também a Marte está ligado a Áries, também está ligado à casa 1, que é a casa do nascimento. Então, louco também está ligado ao nascimento. Tanto que a carta do louco do tarô mitológico é Dionísio saindo de uma caverna, fazendo uma alusão ao útero, ao nascimento. E Pai Ogum, voltando naquelas lendas que eu falo dos povos iorubás, mais uma vez, aqui no livro do Reginaldo Prandi, A Mitologia dos Orixás, você encontra muitos mitos que você consegue ver claramente esse comportamento sanguíneo, colérico e impulsivo de Pai Ogum por ter essas representações arquetípicas nele, muito ligado ao ímpeto, né? O ímpeto da carta do louco que, quando vê, já está com o pé no abismo, quando vê, ele já começou. Isso tem muito a ver com o Pai Ogum. Então o Pai Ogum, ele é uma figura muito complexa, que ele é muito simplificado na visão de muitos estudiosos, de interessados, né, curiosos nesse meio, mas ele detém uma riqueza de funções arquetípicas muito grande, e é uma figura, uma divindade para alguns e uma figura mitológica para outros, muito interessante de se estudar, muito interessante de se debruçar, e muito completa e muito presente em muitos arcanos. E isso a gente está falando só dos arcanos maiores. Se a gente for pegar os menores, a gente também vai encontrar princípios de Pai Ogum. Para começar, todos os ases de todos os naipes, início é Pai Ogum, né? E aqui eu coloco essas imagens, né? Essa aqui é uma imagem transparente que eu pintei, né, de verniz vitral, que é a estrela de Pai Ogum segundo a Umbanda Sagrada. E esse aqui é a estrela de Pai Ogum de Manhãçã, segundo a Umbanda Sagrada, pintada em verniz vitral, junto com as cores principais de Pai Ogum. E aproveito para falar do meu curso de artes transparentes, onde eu ensino você a fazer essas artes transparentes. Eu estou mostrando aqui em CDs, em transparências retas, mas você pode aplicar essa técnica em vasos, em copos, em garrafas, em luminárias, o que você quiser fazer, e colocar símbolos ligados à sua fé, à força de Pai Ogum, à força do que você achar interessante. Mas isso aqui é só uma curiosidade, porque essa é a estrela de Pai Ogum na Umbanda Sagrada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa
reflexão sobre Pai Ogum e o tarô. Não é porque ele é só um orixá que está ligado a apenas um arcano maior. A gente pôde ver aqui que os seus princípios, as suas características sobre diversas óticas, cultos de nações candomblés ou umbanda sagrada, a gente consegue encontrar uma riqueza de significados e princípios, e essa riqueza de significados e princípios são encontrados em mais de um arcano do tarô, e no caso desse vídeo é o arcano do carro, o arcano do julgamento e o arcano do louco. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, assinar o sininho para receber as notificações e compartilhar para pessoas que você acha que esse conhecimento vai ser relevante. A gente encerra por aqui, se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!